Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Isso é Tudo Narrativa, o nosso fundão de sala de aula para bater papo sobre as histórias que lemos, ouvimos, jogamos e vivemos. Eu sou seu anfitrião, o Lucas Milan, e estou aqui com seu outro anfitrião, o Neto. Oi, pessoal. E aí, pessoal, tudo bom? Dessa vez, Neto, eu não vou perguntar como você tá, porque eu quero desabafar que semana passada estava fudido de cama, sofrendo com uma gripe aleatória, não sei se é H1N1, não sei quanto, não sei se foi Covid. Infelizmente, não tive a oportunidade de fazer o teste, mas já estou melhor, já estou me recuperando. Mas sempre que a gente volta de uma semaninha doente, a gente se sente renovado e querendo voltar para um ritmo saudável. E eu já voltei para academia, já tô comendo direitinho, já tô comprando menos chocolate toda vez que eu vou no supermercado. E uma coisa que eu tava pendente de fazer há muito tempo é que eu comecei a minha transição de cafeína. Ah, você vai fazer isso? Eu não vou parar de tomar cafeína, tá? Ainda não tô nesse ponto. Eu comecei a tomar café muito tarde na vida, aos 20 anos mais ou menos, quando eu tava trabalhando e estudando ao mesmo tempo. E o meu pique natural já não tava dando conta. Aí eu comecei nesse vício. E era Red Bull e café e canecas e litros e quantidades cavalares de cafeína todo dia. Que, por sorte, fui abençoado com um estômago muito resistente, com muito pouca gastrite, então conseguia beber canecas e canecas de café. Até que recentemente a ansiedade começou a bater muito forte e resolvi dar uma diminuída. Passei de 5 canecas de café para apenas 2, uma de manhã e uma depois do almoço. Uhum. E agora eu tô querendo diminuir ainda mais, deixar uma canequinha de manhã para manter o ritual e começar a tomar chá à tarde. Já comprei uma caixinha de saquinhos de chá, já pesquisei qual é o melhor chá pra tomar pra se manter acordado, fiz um monte de pesquisa, mas não deu muito certo. Eu tô, além de tomar o chá, eu continuo tomando café, porque eu tomo chá, eu morro de sono, e aí eu tenho que tomar o café pra complementar. Realmente, então, um plano que tá funcionando, que a gente vê que tá nos trilhos. Um belo de um fracasso, mas pelo menos o chá tá bem gostosinho, então não posso reclamar muito não. Ah, que inveja. Eu deveria fazer alguma rotina pra diminuir a cafeína, porque qualquer dia que eu não tome a minha xícara de café, eu tenho aquelas enxaquecas absurdas de forte. E claramente é só vício, porque só o cheiro do café já dá uma aliviada na dor de cabeça, sabe? Então, eu deveria fazer isso, mas ao mesmo tempo, que requer tanta energia. Não sei se estou disposto. Vamos aproveitar que a gente ainda tem um resquício de juventude em nós, podemos abusar do nosso corpo mais um pouquinho e que o Lucas e o Neto de 40 e poucos anos sofram as consequências. Exato, sempre deixo pro futuro. Datar bastante esse podcast, ao invés de trazer dessa vez uma obra como a gente costuma fazer, eu queria conversar contigo uma coisa que está acontecendo agora mesmo, que são os Jogos Olímpicos. Jogos Olímpicos de Paris 2024, o show do esporte, o show da confraternização e da harmonia entre os países e o show de ter raiva e torcer contra para que crianças que elas caiam, que se machuquem, o espírito esportivo, o espírito olímpico batendo nos nossos peitos. E eu queria falar sobre Olimpíadas justamente porque é uma oportunidade maravilhosa de falar sobre as histórias que o esporte pode proporcionar pra gente. Eu tô acostumado a acompanhar o jornalismo esportivo ao longo do ano inteiro. Eu escuto podcast, escuto programas de rádio, assisto jogo constantemente e sempre gosto. Pra mim, essa é a minha novelinha. O futebol, principalmente, é a minha novelinha semanal de histórias absurdas de gente rica que é paga pra chutar uma bola e todos os altos e baixos emocionais. É sempre muito divertido. E eu gosto muito das Olimpíadas e da Copa do Mundo também, porque a cada 2 anos a gente tem a oportunidade de ter um fandom das histórias esportivas
que engloba todo mundo tá por dentro das histórias, todo mundo tá acompanhando, todo mundo vira especialista da noite pro dia. E eu acho esse um fenômeno muito fascinante, porque não é apenas o prazer pelo esporte, não é apenas o gosto pelo esporte, mas eu acredito piamente que isso vem muito do potencial dos Jogos Olímpicos e da Copa do Mundo de contar histórias cativantes. A gente não ficaria grudado na frente da TV inventando 500 mil apelidos depreciativos para os Estados Unidos, torcendo contra, se a gente não tivesse totalmente cativado pelas histórias que a gente está acompanhando das nossas atletas e de atletas de outros países também. Eu sei, por fato, que você tá acompanhando e tá torcendo bastante nas Olimpíadas pelos seus comentários pouco ácidos no Twitter. Eu não sei como eu vou conseguir sobreviver quando as Olimpíadas acabarem. É o meu companheiro do trabalho. Eu tenho uma TV do lado aqui da minha mesa, onde eu trabalho boa parte do dia. E pela manhã virou meu ritual de assistir a maior parte possível de esportes. Eu, ao contrário de você, não sou tão fã de futebol, eu acompanho mais Fórmula 1 no decorrer do ano. Então, Olimpíadas é aquele período em que dá uma limpada no palato, sabe? Do tipo, ai meu Deus, esportes diferentes, pessoas diferentes. E eu gosto muito de acompanhar esses eventos assim que dão a possibilidade da gente ter um vislumbre de esportes que não tem destaque, né? Que a gente literalmente, infelizmente, vê eles de 4 em 4 anos. E eu gosto muito dessa cobertura massiva que a gente é bombardeado, sabe? Sim, total. Inclusive, é fascinante como esportes que a gente não tem contato nenhum durante o resto do tempo, eles viram o centro da nossa atenção. A gente quer aprender, a gente quer saber mais sobre eles e quer torcer do lado das atletas para quem a gente está torcendo. E para isso, algumas coisas precisam acontecer para que se crie essa tempestade perfeita de atenção. A gente normalmente pensa em histórias como essencialmente vinculadas a uma mídia. Histórias são livros, histórias são peças de teatro, são quadrinhos, mas histórias têm diversas definições. Uma que eu gosto bastante, que não se limita apenas a isso, mas que eu gosto muito de definir histórias assim, é que elas consistem na construção de algumas expectativas que elas podem ser alcançadas ou subvertidas, gerando alguma emoção. E o esporte é uma máquina de criar esse contexto. A gente acompanha pessoas que estão tentando se superar, que têm um objetivo muito claro a ser alcançado. A gente quer que essas pessoas alcancem esses objetivos, seja conquistar o campeonato, conquistar uma medalha, ou simplesmente superar o seu próprio recorde pessoal, ou agrandar as suas conquistas esportivas. Mas isso só fica emocionante de verdade, diferente de livros, de histórias escritas e construídas por alguém premeditadamente, é que é o elemento da incerteza. Você adicionar incerteza cria uma tensão imensa de talvez isso não aconteça, talvez esse arco narrativo que a gente tá acompanhando em tempo real, talvez ele não se concretize. E isso é usado muito por algumas séries de cortar no meio uma sequência narrativa que a gente tá esperando, uma expectativa que a gente tava acompanhando, para causar uma frustração imensa e às vezes comunicar alguma mensagem específica. No esporte isso é um elemento muito natural, é muito significativo. Todo mundo que torce para algum time sabe qual é a sensação do seu time chegar numa final, chegar numa semifinal, chegar num mata-mata e ele ser eliminado. Significa que tudo aquilo que poderia acontecer, todas aquelas alegrias, todo aquele potencial acabou. E você só fica com o vazio e todos os pensamentos sobre o que te levaram a chegar até esse ponto. A gente sente como se tivesse participando, né? Como, poxa, eu perdi, né? Sim. Eu não consegui, eu não cheguei lá. Por causa que esse vínculo ele é muito forte, né? No torcedor e o objeto de torcida, né? Demais. E tem aquela frase clássica, né? De, você não perdeu, você tá apenas acompanhando. Quem perdeu foram eles. Quem não vai ser pago são os atletas. Mas isso é desprezar a relação emocional da pessoa
com aquela história que ela tá acompanhando. Não dá a importância que a pessoa tá sentindo para aquele fato. Exato, a gente é o membro extra da equipe, né? Sim, e isso é muito fácil de se construir, por exemplo, no próprio futebol ou em outros esportes mais populares, que a gente tem um relacionamento desde que a gente é criança, a gente joga vôlei na escola, a gente é bombardeado pela cultura de futebol, até alguns esportes um pouco menos populares, mas que a gente costuma ter algum contato, como o próprio judô ou a natação, elas fazem parte da nossa cultura geral, mas tem alguns esportes, como você bem comentou, que eles somem da nossa vida fora das Olimpíadas. Às vezes nos Pan-Americanos a gente escuta alguma notícia, mas a gente não acompanha com o mesmo peso, o que é uma pena, ou até campeonatos mundiais, que a gente depois vai ver as nossas atletas são super vitoriosos, mas a gente só vai acabar sabendo anos depois, quando a gente vê a retrospectiva da carreira deles. E isso é muito fascinante, como a gente consegue partir do zero pro 1 milhão do nada, assim. E pra mim as histórias que se formam durante as Olimpíadas, elas se baseiam principalmente em 4 pilares essenciais. Aí eu tô fazendo uma teoria de padaria aqui, tá? Não tem nenhuma bibliografia sustentando isso. Não há rigor científico nesse... Nenhum. Mas se quiserem partir disso, fique à vontade. O primeiro, pra mim, é principalmente a conexão nacional. O simples fato de uma atleta brasileira estar competindo já é motivo suficiente pra gente querer que ela ganhe. Isso traz uma filiação instantânea que é inegável. E por mais que tenha toda a problemática da identidade nacional, de que o Brasil são múltiplos e cada indivíduo vivencia a sua brasilidade de uma maneira diferente. Num contexto esportivo, a gente reduz tudo isso a... Putz, tu é brasileiro, eu sou brasileiro, tamo junto até o final e vamos atropelar quem tiver pela frente. E em segundo lugar, é uma conexão cultural. Aí cada um desses pilares, pra mim, eles vão adicionando mais peso pra gente se identificar e querer acompanhar aquela história, tá? Daquele time, daquele atleta. Sim. O fato do atleta vir de um contexto cultural que se assemelha ao nosso, ter características que a gente se identifique com esse atleta, já torna ele muito mais próximo da gente também. A gente quer ainda mais que ele ganhe. Porque às vezes a gente até torce para algumas pessoas que são muito diferentes de nós, mas se assemelha bastante a gente, aí é quase que certeza que a gente vai querer que ela ganhe. Um terceiro elemento que é muito poderoso na construção dessas histórias são os meios de comunicação. Sem eles, a gente nem ficaria sabendo que estão rolando as Olimpíadas. Inclusive é muito legal de voltar atrás nos anos 50, 60, como o nosso contato com o esporte, principalmente o futebol, mas com o esporte no geral, era mediado através de crônicas, através de textos jornalísticos. E como grande parte da nossa cultura que sobrevive até hoje, a nossa forma de interagir com o esporte, nasceu em textos jornalísticos, né? Não tinha o mesmo imediatismo que nós temos hoje com as redes sociais, com as toneladas e toneladas de vídeos que a gente pode consumir o tempo todo, dos acompanhamentos em tempo real que a gente consegue em múltiplos canais de televisão e até nos sites da Globo. E outros grandes conglomerados. E é através desses meios de comunicação que a gente tem esse contato, que é um contato mediado. Então, através dessa mediação, eles vão destacar alguns pontos, eles vão ter todo esse trabalho de entender quais são os dados mais interessantes e tecer esses dados em uma história através do relato jornalístico, muitas vezes através de entrevistas e às vezes até com um formato mais voltado ao entretenimento, mas não deixam de ser histórias que estão sendo construídas por esses meios de comunicação. E um quarto ponto que acho que sempre esteve presente, mas na última Olimpíada e nesta aqui ainda mais, é o contexto político. É meio assustador
como o elemento político ganhou um peso gigantesco na hora da gente torcer ou não para um atleta ou para um time. Por exemplo, tem um amigo que ele estava acompanhando, não lembro que esporte, mas era um porto-riquenho contra alguma outra nacionalidade. Ele perguntou num grupo de amigos se tava ok, se era permitido, se a gente podia torcer para porto-riquenho ou se porto-riquenho a gente também considerava estadunidense. Porque se fosse estadunidense, então ele não torceria para ele. Mas como tem essa relação política complicada de Porto Rico ser um estado não soberano mas não ser considerado 100% estado estadunidense, aí ficou essa ambiguidade. E achei muito curioso porque no fim do dia é entretenimento e a gente seria muito mais fácil só torcer para eles. Mas é inegável que existem muitos elementos políticos hoje em dia que às vezes não são o único elemento que faz a gente torcer por alguém, mas dá um peso assustador para essa torcida. Sim. A gente tem, né, aquela escala de hierarquia da torcida, né? Sempre torcer pro Brasil, se não tem o Brasil, mas tem um país da América Latina, torcer para este país. Se não tem algum país do continente africano, vamos torcer para ele. Aí, na última escala, se tiver, né, se não tem ninguém que a gente precise torcer, aí tá livre de torcer para qualquer um, né? Mas a gente tem acho que todo mundo tem a sua escalazinha de nossa, esse país merecia muito ganhar isso, quando não tem algum brasileiro envolvido na competição. Isso vem do sentimento de querer torcer para aquele que é mais frágil, torcer para aquele que pode ser a zebra do campeonato, do underdog, a aposta menos segura. Porque realmente, você superar uma adversidade quando você não é favorito é muito mais gratificante. Eu fico pensando se isso é uma tendência nossa, tipo América Latina, né, continente africano, se são países pelo próprio histórico que tem essa tendência natural a torcer pro azarão, né? Porque eu não vejo isso no europeu, né? Do tipo, não, eu vou torcer para todos os europeus antes de torcer para qualquer outro país. Os europeus definitivamente não têm isso. Inclusive, muitos preferem que outra pessoa que não um europeu ganhe antes de outro europeu. E acho que sim, acho que principalmente países do sul global costumam ter essa solidariedade. Da mesma forma que acho que 20 anos atrás a gente tinha um viés de torcer para alguns países que a gente tinha mais afinidade geopolítica, no sentido de os países árabes, eu não vou torcer para eles porque claramente eles são o inimigo, eles são o eixo do mal, enquanto que os países ocidentais, não, legal, talvez não os Estados Unidos por uma questão justamente dele ser o grande favorito de todos os campeonatos, mas um país europeu que eu tenho mais familiaridade, ou um país mais simpático da Oceania, não, esse daí eu vejo com bons olhos. Hoje em dia, acho que isso mudou um pouquinho, pelo menos na nossa bolha que tem um pouquinho mais de consciência política nessa superfície. Com certeza. E acho que isso se reflete bem nas histórias que estão mais explodindo nessas Olimpíadas. Infelizmente, a gente ainda não sabe com quantas medalhas o Brasil vai acabar essas Olimpíadas. Muito difícil que a gente consiga superar Tóquio, que Tóquio foi insano de bom. Mas a gente ainda tem potencial. Hoje a gente acompanha... A gente não acompanha, a gente quase morreu de infarto, de ódio com o vôlei feminino, tanto de praia quanto o de quadro, o vôlei não de praia. E temos possibilidade de medalha no vôlei de praia. Temos possibilidade de ouro também no futebol feminino, que foi insano. Eu nunca vou parar de elogiar a seleção brasileira pelo que elas fizeram nessa semifinal contra a Espanha, porque essa Espanha nada mais é do que quase que o Brasil de 70 do futebol feminino. Elas eram insanamente favoritas.
e ainda assim elas foram lá, meteram 4 gols e vai ser uma final em que a Marta, com seus 500 mil anos, vai conseguir disputar uma última medalha e todos os astros estão fazendo com que essa disputa seja totalmente merecida. Contra os Estados Unidos, inclusive, que foi nosso algoz em vários outros campeonatos. Tem que acompanhar, tem que prestigiar. Mas até agora, a gente já ganhou 2 medalhas de ouro, a da Beatriz Souza no judô e da Rebeca Andrade na ginástica artística. E da Beatriz, a primeira coisa que eu quero destacar é o nome do pai dela, que é... Você ficou sabendo do nome do pai dela? Qual que é? Não fiquei... Não cheguei a ver. Poseidônio. Um nome fantástico. Maravilhoso. E ele é um ex-judoca também. O que me deixou um pouquinho frustrado assim que eu li o nome, que é Poseidônio, ele devia ter feito natação. Mas me alegrou muito um pouquinho depois que eu descobri que a Bia chegou a fazer natação também. Então tá tudo em família. Mas ela foi a primeira medalhista de ouro nessa edição pra gente. Então ela teve um holofote particularmente especial, super simpática também. Ver as entrevistas dela foi inevitável todo mundo se emocionar, todo mundo chorar um pouquinho de alegria junto com ela. E uma coisa que reflete bastante aquele 4º pilar que eu comentei antes, que é o contexto político. A Beatriz, uma mulher preta e também militar. Então todos os espectros políticos abraçaram a Beatriz como representantes de sua própria causa. E a própria Beatriz, ela, em várias entrevistas, ela comentou sobre racismo, sobre a importância dela estar lá como essa referência para as próximas gerações, para questões de saúde mental, como é importante o atleta estar lá como referência para contar também suas dificuldades ao longo do processo, que para você alcançar uma vitória tem todo esse caminho, e também a importância do investimento no esporte, ela comentou bastante também. Então, o esporte acaba sendo uma plataforma de comentário político e de contextualização do sucesso, que depois acaba sendo abraçado por militâncias de todo o espectro político, mas também por gurus e coaches do Instagram. Inclusive, não aguento mais ver a foto daquele cara do tiro olímpico. Sim. Vários atletas de tiro ao alvo viralizaram com seus equipamentos e suas poses super exóticas. E tem o cara que vai lá só com seu óculos de grau e uma mão no bolso, mãozinha no bolso, uma cara blasé, e acho que ganhou a prata no fim das contas. Isso. E a gente depois descobriu que ele é pai de pet pra fechar com chave de ouro. Um personagem excelente. Mas aí depois o LinkedIn abraçou ele como, olha, essa referência de como você tem sucesso, não precisa de todos esses frameworks, todas essas ferramentas. Meu Deus, a pior rede social, né? Ela consegue ser pior que o Twitter, pelo amor de Deus. Eu gosto muito do LinkedIn porque ele é ele é Nárnia, ele é um outro ambiente que eu entro e mudo a chavinha e, nossa, dou risada, acho tão bonitinho. O Twitter não, o Twitter ele pega na veia, ele é maldoso. Ele é pra te fazer sofrer, né? A outra medalhista de ouro que rendeu muitas emoções, a Rebeca. Nossa, só de acompanhar, só o fato de ter várias modalidades em que ela estava competindo ajudou a gente a se acostumar com ela e todo o contexto dela. A rivalidade dela com a Simone Biles foi muito legal de acompanhar, inclusive gerou aquela foto fantástica no pódio quando ela ganhou o ouro, que é uma rivalidade que a gente estava odiando a Simone Biles e ao mesmo tempo admirando ela. Parecia uma história mesmo escrita de esporte, de rivalidade entre dois personagens super cativantes. E isso adiciona também toda a diversidade que ela passou, que foi o histórico de lesões no joelho que ela teve. Você ter essa dificuldade no caminho torna a conquista lá no final muito mais gratificante e uma história muito mais emocionante. Além disso, o que eu acho mais sensacional das histórias que surgiram da Rebeca além dessa rivalidade com a Simone ser puramente nossa, elas, né, aparentemente dialogam muito bem ali, acabam se apoiando em vários momentos.
eu achei muito engraçado com o fato que a Rebecca, ela precisa usar óculos, então ela faz tudo aquilo que ela faz sem enxergar direito. A trave, por exemplo, até onde ela pode saltar, é tudo memória corporal e muito exercício. Para mim é até um pouco, eu uso óculos, né, então para mim é até um pouco mais do tipo, gente, como ela consegue? É aquelas histórias que você fica meio deslumbrado com a capacidade da pessoa, né? Demais, eu também estou na comunidade Quatro Olhos e eu sempre penso quando eu tive que jogar vôlei uns anos atrás e levei uma bolada na cara, o óculos entortou, não queria parar de jogar, então deixei o óculos no canto da quadra. Só que a bola, ela virou um borrão e eu não conseguia discernir onde é que ela vinha no espaço-tempo. Então, realmente, você conseguir praticar um esporte sem óculos é de toda a minha admiração. Um caso que eu queria também destacar foi o caso da Imani Khelif, a argelina da boxeadora, que inclusive chegou na final esses dias, ainda não sabemos o resultado, mas já foi super vitoriosa, porque foi um caso extremo do potencial das histórias e do que elas representam num contexto global como as Olimpíadas, de ser alvo de discurso de ódio e isso respingar para toda uma comunidade. Todo mundo tá cansado de saber que foi a boxeadora que foi impedida de competir em campeonatos mundiais de boxe nos últimos anos por, segundo a Associação Internacional de Boxe, apresentar uma quantidade acima do normal de testosterona no sangue. E a partir daí já surgiram 500 mil especulações de que ela, na verdade, é um homem, ela que na verdade é uma mulher trans, ela na verdade é uma pessoa intersexo, ela na verdade é 500 mil especulações e todas repercutidas em vários meios de comunicação da pior maneira possível, sem ter o rigor jornalístico necessário para apurar uma informação como essa, principalmente em um caso em que há um conflito muito específico, muito latente entre a Associação Internacional de Boxe e o Comitê Olímpico Internacional, em que os dois não se bicam, tanto que o COI, eu acho que é uma das únicas modalidades junto do futebol que ele cuida atualmente das regras e dos critérios para se entrar, por questões de corrupção dentro da associação de boxe e por conta de todo o contexto, o papel que o discurso de gênero tem hoje em dia no cenário político mundial. Ele é um tema de debate aqui no Brasil, mas muito mais nos Estados Unidos, está sendo um ponto focal da campanha do Trump. Na Inglaterra está cada vez mais centralizado também esse ponto, junto com a imigração. Enfim, todo o mundo está querendo muito uma oportunidade para atacar a comunidade trans de alguma forma, mesmo quando não se trata de uma pessoa trans no centro dos holofotes. Então, ao mesmo tempo que os meios de comunicação têm um poder imenso para construir e tecer essas histórias emocionantes, inspiradoras, legais de acompanhar, ele também tem um poder terrível de entortar e pintar de uma maneira totalmente errada e totalmente falsa alguns outros relatos. E isso acaba causando um dano quase que irreparável para algumas pessoas. Esse caso ele foi bastante emblemático de muitas maneiras sobre como casos de transfobia nunca se encerram no alvo, né? Eles acabam atingindo mulheres cis no processo, que não performam feminilidade ou tem alguma situação congênita que vira um alvo para elas como pessoas trans, assim. Então, foi muito assustador mesmo a repercussão desse caso, assim, do tipo, a gente sabe como a transfobia é extremamente enraizada mundo afora, assim, mas eu acho que tem alguma coisa um tanto quanto chocante de você precisar estar num local em que você está assistindo o tempo inteiro uma pessoa tendo que vir a público e falar, gente, não, eu sou uma mulher cis, sabe? Tipo, tem essa coisa meio, eu não sei, meio tentar criminalizar a pessoa por algo que ela não controla.
Foi um caso muito assustador, assim. E não dá nem pra ficar com aquela sensação de não, isso aconteceu, foi horrível e as pessoas perceberam como isso é horrível, porque não, né? Hoje em dia, mesmo passado alguns dias do estouro de postagens, reportagens sobre o assunto, quem mergulhou na fake news dela ser uma pessoa trans continua aí e não vai mudar de opinião, né? Então foi muito emblemático e extremamente assustador dos tempos atuais. Sim, e torna ainda mais preocupante como o debate sobre pessoas trans no esporte parece que deu 5 passos para trás a partir disso, porque o tópico de discussão era tentar convencer as pessoas de que não é uma pessoa trans, sendo que, e se fosse? Qual seria o problema? Vamos debater quais são os critérios necessários para que um esporte seja justo? Quais divergências genéticas e físicas são extremas o suficiente para a gente não considerar uma categoria, uma competição esportiva injusta? O próprio Michael Phelps talvez não se enquadraria nessa justiça, talvez o próprio Messi não se enquadraria nessa justiça por suas questões físicas que os tornam esportistas muito superiores aos demais. Enfim, apesar disso tudo, as Olimpíadas continuam tendo um lugarzinho no meu coração de lembranças afetivas muito queridas. Eu gosto muito de, nesses momentos, tanto para as Olimpíadas quanto para a Copa do Mundo, ignorar todas as consequências políticas e econômicas, principalmente nos locais em que elas são celebradas. Se você conversar com uma pessoa do Canadá, até hoje, uma das piores tragédias que já aconteceu no Canadá foi eles terem sido sede das Olimpíadas. Que até hoje eles estão pagando a dívida. Mesma coisa aqui no Brasil, a gente ainda tá pagando a conta. Provavelmente o Tóquio também. Mas, principalmente quando a gente tá assistindo a abertura, quando a gente tá vendo o encerramento, quando a gente tá vendo as premiações, a gente esquece um pouquinho disso tudo, a gente abraça um pouquinho o escapismo, a gente abraça a magia que eles querem representar de história de superação, de união entre os povos, que não deixa de ser um exercício diplomático imenso e muito fascinante, apesar da incongruência da Rússia não poder participar e Israel sim, mas enfim. Inclusive, foi muito legal como o fato da Beatriz ter ganho ouro em cima de uma pessoa de Israel engrandeceu ainda mais a conquista dela. Mas Olimpíadas continuam sendo um evento mágico, pelo menos pra mim. Sim, com certeza. Um dos casos que eu acho que eu fiquei mais feliz nessas Olimpíadas foi que pela primeira vez na história, né, é muito recente o movimento da equipe de refugiados, né, a equipe de pessoas que não têm um país, através do boxe, né? A Cindy, acho que é Ningamba a pronúncia. Ela é uma atleta camaronesa, mas ela vive na Inglaterra. E aí ela não... Até hoje, depois de morar a vida toda dela na Inglaterra, ela nunca ganhou o visto definitivo. E ela não pode voltar para Camarões para poder, né, ser uma atleta de lá, porque lá eles punem a homossexualidade e ela, como uma atleta, uma mulher homossexual, ela não poderia competir pelo seu país. E aí o grupo de refugiados surgiu nas Olimpíadas aqui do Rio e agora, né, na terceira participação desse grupo, eles conseguiram a primeira medalha. É daquelas histórias que fiquei genuinamente feliz pela confluência de fatores, assim, sabe? Ser uma atleta refugiada, o próprio contexto dela cara, ela é uma atleta de ponta e não pode competir nem por onde ela mora, nem por onde ela nasceu. Então é daqueles casos realmente que termina, você fica com uma sensação positiva, né? Do tipo, nossa, o esforço dela valeu a pena, porque agora existe essa possibilidade dela competir como uma atleta refugiada. Fiquei muito feliz com essa medalha, mesmo não sendo nós. Com certeza. Inclusive, todas essas modalidades que a gente ainda não sabe o resultado, comente aqui, mande um tweet, mande um e-mail contando pra gente do futuro o que aconteceu, se as pessoas ganharam, se a gente tá triste porque a Marta ficou só com a prata.
Verdade. Mas é isso. Antes de passar pro próximo tópico, Neto, quero saber qual é o seu esporte olímpico favorito. E não me diga badminton, por favor. Não, para acompanhar, eu acho muito bonita a disputa de arco. Eu acho impressionante e eu acho muito curioso que eles não podem comemorar, porque bagunça todos os batimentos, respiração e etc. Então é sempre uma competição muito silenciosa, mas eu acho muito bonita a precisão. E eu sou muito fã de uma que eu tava assistindo hoje, que é a ginástica rítmica, né? Que é com o bambolê, a bola, a massa e a fita. Eu sou apaixonado pela movimentação, pelo quesito artístico em algo que é extremamente físico e requer uma força. Essa dualidade, assim, eu preciso ver, sabe? Meio que nessa linha, pra mim, a ginástica artística tem o espírito olímpico, todas as modalidades, mas principalmente a do solo. É de uma graça e de uma força. Eu fico muito de cara com o que é possível. E sempre rola esses vídeos fazendo uma retrospectiva de performances ao longo das Olimpíadas. E o salto qualitativo do que as pessoas conseguem fazer em 10, 20, 30 anos é surreal. Parece que a gente mudou geneticamente para conseguir fazer coisas que eram impossíveis 20 anos atrás. E outro esporte que eu fiquei apaixonado desde das Olimpíadas de Tóquio é o remo. Gente... é maravilhoso. Acho que não é nem tanto pelo esporte em si, mas puta que pariu. O corpo dos atletas do remo. A força necessária, né? Eu fico impressionado. E eles ficam ajoelhados. E eu fico, gente, como que vocês ficam ajoelhados e não caem do barquinho? É extremamente estético. Tudo é hipnotizante. E aí as próximas Olimpíadas vão ser onde mesmo? Você sabe? Vai ser aquela confluência estranha, acho que é Los Angeles, mas é aquela que não é só Los Angeles, ou isso é na Copa? Isso é na Copa. Isso é na Copa. A Copa vai ser Canadá, Estados Unidos e México. Então as Olimpíadas é só Los Angeles, eles voltam pra Los Angeles. Monopolizando, que saco. Mas pelo menos vai ser no nosso fuso horário. Sim, vai dar pra continuar vendo durante o trabalho. Bom, Neto, falando em Rio Sena cheio de cocô, você também tem uma coisa pra nos trazer essa semana. Infelizmente eu tenho, e eu gostaria que fosse mais positivo, como as Olimpíadas são pra gente. Mas eu fui assistir, na semana de estreia, inclusive, Deadpool e Wolverine, o terceiro filme aí da franquia Deadpool. Então é do ano agora de 2024, o diretor é o Shawn Levy. E o grande mote desse filme é, meu Deus, vamos trazer o Hugh Jackman de novo pro papel de Wolverine e não importa o que aconteceu antes, ele vai voltar pro papel. Então, como eu queria falar coisas interessantes sobre a narrativa desse filme, mas... eu vou fazer um recorte muito específico que eu não sou um grande fã do Deadpool. Na verdade, as poucas participações dele que eu gosto nos quadrinhos são quando ele tá em equipe. Então ele participa bastante da X-Force, por exemplo. Então eu gosto dele da dinâmica quando ele tá com outras pessoas. E eu fui meio médio, assim, para ver o filme. Não tava muito empolgado, nem muito desmotivado por conta disso. E saí da mesma maneira. Saí bem mediana bem ali frio. Com o filme. Olha... Você gostou dos primeiros filmes do 1 e do 2? O primeiro eu gosto. O primeiro eu acho ele genuinamente trouxe um frescor que não havia pro gênero, né? Um herói voltado para um filme de comédia. Então, eu gosto do primeiro, até porque ele tem um enredo. E aí acho que esse é o meu principal ponto com Deadpool e Wolverine. Ele não tem uma história que ele quer contar. Ele é nostalgia por nostalgia. Ele
juntou as pessoas, as situações que ele queria ser nostálgico e criou um enredo para aquilo caber naquele momento. É uma linha para encaixar o máximo de piadas e referências possíveis, né? Exato. E aí o primeiro e o segundo filme, eles tinham uma história que ele queria contar, né? Havia uma coesão narrativa. O segundo eu gosto bem menos, eu acho bem fraquinho, mas tinha uma história a ser contada com um personagem. Já no terceiro, como eu falei, é nostalgia pela nostalgia. Eu sinto que você consegue resumir a história do filme em um parágrafo, sabe? Do tipo, Deadpool sai pelo multiverso procurando um Wolverine, ele encontra, são proibidos de voltar para a realidade do Deadpool e confusões acontecem. E é isso. Não tem um propósito na história. Eu fiquei sempre esperando o momento em que a participação do Wolverine seria explicada ou pelo menos dada um sentido para aquele filme, e isso não acontece. E para mim piora bastante a sensação de que a gente está acostumado no cinema com a gente ter 3 grandes arcos ou 4 grandes arcos, né? Que a gente já sabe em que toada do filme a gente tá. Mas nesse filme eu sinto que quase como se ele não tivesse sido pensado para o cinema, quase como se ele tivesse sido pensado para uma série, porque ele tem situações muito curtas ali que caberia episódios, sabe? Ele não tem um grande arco 1, um grande arco 2 e um grande terceiro arco de finalização. Eu sinto que eles são quase episódios juntados, comprimidos em um filme, porque são situações que se iniciam e se encerram, às vezes em 30 minutos ali do filme, 20 minutos do filme. São quase uma colcha de retalhos de sketches. Eles pensaram primeiro na piada ou na referência, e depois foram juntando tudo em pequenas cenas que não necessariamente tem uma sequência lógica, né, uma depois da outra. Exato. E se fosse no formato série, talvez eu tivesse saído mais positivo, porque a gente não teria essa super carga de senta aqui 2 horas e pouco e assista esse amontoado de referências, né? Seria mais dosado. E voltando para a questão da sketch, o humor desse terceiro filme não funciona para mim. Eu não sei o motivo, mas ele parece exagerado, sabe? Ele tá sempre um tom acima do que a história tá querendo te passar. Eu queria discordar de você. Você comentou que não tem história. Eu acho que tem história demais. Acho que eu fui assistir esse filme, acho que na segunda semana, depois da estreia, e todo mundo falava, putz, Deadpool é super engraçado, mas não tem história, tá? Não vai sem esperar a história. E tinha muita história, muita exposição. O vilão, ele começa a explicar um monte de coisa que eu não me importo. Por que você está falando tantas palavras para descrever um contexto tão rocambolesco? Só me traz mais piada, por favor. E vamos fingir que a gente concorda que não vai ter nenhum contexto, mas eles insistiam em dar mais contexto e mais contexto. Eu só bocejava. Mas eu concordo contigo na parte do humor. Apesar de ter dado risada em alguma das piadas, eu acho que ele sofre muito do momento em que ele saiu, em que a gente já tá de saco cheio de filme de herói no geral e do universo Marvel principalmente. Ele sabe disso, ele capitaliza bastante na nossa fadiga pra usar ele como ferramenta pra esse humor. Ele sabe que a gente tá de saco cheio, então ele vai falar mal de filme de herói da Marvel. Sim. Até a exaustão. Só que ele chega num ponto em que ele tá falando tão mal, mas tão mal, que eu comecei a me sentir mal. Por que eu tô aqui assistindo a porra de um filme de herói, então? Por que Sim. eu me importo com qualquer coisa que tá acontecendo se tudo é horrível e terrível e não faz sentido e só são decisões ruins atrás de decisões ruins, como você, filme, insiste em me dizer uma e outra vez. E parece até que não é o universo Marvel que tá sendo caçoado. Sou eu. Eu por ter Sim. investido... Vindo até aqui e ter investido 10 anos de entretenimento nesse universo. Acho saudável você ter essa autoconsciência e é legal ver isso ser refletido em uma obra oficial, mas acho que perderam um pouquinho a mão. Eu senti, assim, o primeiro filme ele tinha... ele não é incrível, né? Nenhum dos filmes do Deadpool é incrível,
mas eu gosto daqueles momentos em que você sente que o humor, ele é espirituoso, ele tem uma sacadinha a mais, ele tá dialogando com quem tá assistindo. E nesse terceiro filme eu sinto que foi uma veia completamente pastelão e obviamente ainda tem essas sacadas espertas das coisas, mas eu sinto que elas acontecem quando tem um outro personagem pra dosar o personagem do Deadpool. Então, tipo, quando o Deadpool vai crescer muito, tem um outro personagem pra fazer aquele corte, e aí eles subvertem aquilo numa piada. Mas mesmo falando isso, não consigo lembrar nenhuma piada de cabeça, sabe? Do tipo, nossa, neste momento eu ri muito, sabe? Sabe quando a gente no começo do YouTube assistia uns vídeos meio Jackass da vida, assim, sabe? Do tipo, você ri do absurdo e da situação, mas você não vai reter aquilo contigo por muito mais tempo. Eu senti que eles foram muito nessa linha. E, enfim, eles me perderam completamente. E a história que eles estavam tentando contar o começo do filme basicamente é o Deadpool tentando não ser o Deadpool, né? Tentando construir uma vida ali normal. E eu sinto que o filme ele dá uma volta pra falar: não, você sem a máscara você não importa. A única coisa que importa sobre você é você ser o Deadpool com a máscara. O que é uma mensagem muito estranha considerando o que o MCU tenta construir de você se importar com os personagens, de você se importar com a figura atrás da máscara, né? Do tipo, você não liga pro Homem-Aranha. A história do Homem-Aranha é legal no sentido de quando ele está de máscara, ele enfrenta vilões superpoderosos e etc. Mas você tem apego pelo personagem, pelo Peter Parker. Porque as situações da vida do Peter Parker, de alguma maneira, são influenciadas pelo papel dele como um herói. E aí eu sinto que a história do Deadpool foi: não, se a gente tira o Deadpool do Deadpool, não sobra nada. Não sobra um personagem interessante, não sobra uma história que vale a pena ser contada. E eu sinto que eles fizeram a mesma coisa com o Wolverine. E aí um recorte muito importante, né? Esse filme meio que ele se passa de alguma maneira após os eventos de Logan, que foi o último filme do personagem, em que o filme era exatamente o oposto, de tentar criar uma narrativa em que o Wolverine não importa. O que importa é a pessoa Logan, a evolução da pessoa Logan por trás do uniforme, por trás das garras e etc. E aí, nesse filme, a gente esquece tudo isso, gente. A gente precisa do Wolverine, a gente precisa do Deadpool, e esse vazio de um aprofundamento da persona por trás do herói, assim, né? Sabe quando você fica meio, poxa, gente, mas é isso que vocês estão querendo dizer? É isso que vocês estão querendo contar? Aí eu vou ser um pouquinho advogado do diabo, porque conceitualmente esse filme é interessante porque ele se propõe a escancarar o que são filmes de herói hoje em dia, que é o sentimento geral do público hoje em dia, mas que sempre foi assim, que é vender produtos, é pasteurizar uma história, que são as histórias desses heróis, que a gente tem esse apego emocional com os personagens, mas esses personagens, o Wolverine, o Deadpool, o Homem-Aranha, o Capitão América, são produtos que depois eles querem ser vendidos como bonequinhos, como spin-offs, como ou qualquer outra coisa que vai dar algum dinheiro no futuro. E o Deadpool, a proposta dele é justamente quebrar a quarta parede, é olhar o leitor no rosto e falar diretamente com ele com um tom mais sarcástico possível. Inclusive isso já era assim nos quadrinhos, muito bem aproveitado. E os dois primeiros filmes foram muito legais justamente porque trouxe essa linguagem para o mundo do cinema. E esse terceiro, para se diferenciar dos dois anteriores, não queria apenas falar sobre a mídia dos super-heróis no sentido de como ela funciona, mas sim ir um passo mais além e falar sobre a mídia dos super-heróis desde uma perspectiva econômica. Tanto é que a grande referência é os heróis da Marvel, que eram propriedade da Fox, que é os X-Men, a Elektra, o Blade, todos esses heróis que não faziam parte do MCU por questões de direitos autorais, mas que desde a compra da Disney
a esse estúdio, passaram a ser propriedade e puderam ser utilizados num filme do MCU. E é a partir desse comentário que ele quer escancarar que você tá aqui pra ver o Wolverine porque você tem essa memória afetiva desse ator específico fazendo esse papel específico e é quebrado qualquer suspensão de descrença. Você tá ali apenas para consumir aquilo no seu estado mais puro e mais visceral. Não é preciso construir nenhuma história para te convencer de que disso daqui é desejável. Você vê isso no pôster, tá com a cara do Hugh Jackman com seus 80 anos e vou fazer piada sobre isso durante o filme porque você vai dar risada, porque você aceita que você é uma putinha minha que vai consumir qualquer coisa que eu colocar na sua frente como um chaveirinho na frente de um bebê. E isso o filme aceita e abraça e escancara de um jeito que eu acho muito legal. Só que ele perde a mão nisso, porque ao mesmo tempo que ele tá fazendo isso, ele tá fazendo essa crítica, que é uma crítica interessante, é uma crítica válida e que gera algumas piadas legais, ao mesmo tempo ele tá querendo construir essa história que você bem comentou, do super-herói que quer se provar, mas que o valor dele tá na máscara e não nele como pessoa. Então é uma contradição constante esse filme, que me perdeu muito fácil. Eu entendo o seu argumento. É que eu acho que, pensando nas possibilidades do Deadpool, né, de quebra de quarta parede, de entender que ele faz parte de um grande... ele é só mais uma engrenagem no grande mecanismo da Marvel e do MCU, eu sinto que é mais ofensivo o que eles não fizeram com esse filme, porque havia a possibilidade de subversão, havia a possibilidade de construir uma narrativa em que apresentasse esses elementos e subvertesse isso para ressaltar como a ligação que a gente tem com os personagens é uma ligação construída pelo pacote inteiro, não só por quando eles estão com a armadura. Tanto é que a série do MCU, né, que teve maior sucesso, é exatamente neste ano X-Men. Por quê? Porque X-Men está preocupado em... Cara, você tá aqui por essas pessoas, não o papel heróico delas. Elas têm os dramas, elas têm a novela delas, elas têm as relações. E aí o Deadpool, já podendo subverter tudo isso, ele não subverte e fica só parecendo um... Gente, a Marvel permitiu que a piada viesse até aqui só, sabe? Essa é a linha máxima que eu posso cruzar. O que perde toda a potência do personagem, porque é um personagem que tem uma possibilidade. Eu posso não gostar, posso não achar as histórias dele a coisa mais maravilhosa do mundo, mas ele tinha essa possibilidade de quebrar essa quarta parede e subverter esse gênero, e aí ele não tem essa coragem, né? Ele não tem esse desejo de fazer essa subversão. É porque eu acho que ele não tem nenhuma proposta além de dar risada de memes que saíram no Twitter 2 anos atrás. Por exemplo, a piada de que o filme do Blade nunca vai sair, a Marvel já tá decadente, ninguém se importa com o filme de herói, São piadas que te pegam de surpresa, porque não é muito comum você ver coisas assim, mas que você reconhece como um mecanismo também que a Disney, ela aprovou esse filme. A Disney, ela financiou esse filme e ela sabe que vai ganhar muito dinheiro graças a isso. Então, a gente pode estar apontando pra cima e falando, Disney, estamos zoando a sua cara, mas a Disney tá lá em cima... Rindo de todos nós. Consome mais, compra bonequinho do Deadpool falando que a Disney é vilã, que a gente não tá nem aí. Para mim, o único choque que ficou desse filme, depois que ele passa, é como a Disney permitiu, não as piadas, não falar que filme de herói tá fracassando e etc., mas permitir que uma boa parte da audiência que não está satisfeita com os rumos atuais do MCU saíssem desse filme com uma memória positiva da era dos filmes da Fox. Isso é um efeito Mandela horroroso. Eu não entendo também como é que pode alguém ter nostalgia pelo filme da Elektra. Sim, o filme ele consegue trazer nostalgia positiva para coisas que a gente sabe que objetivamente não foram boas, coisas que objetivamente não seriam boas, tipo o filme do Gambit. E aí ele fecha tudo, ele amarra esse pacotinho falando, não galera, os filmes da Fox eram muito bons. Todo mundo gostava, todo mundo se divertia, você cresceu com eles. Olha como eles são extremamente positivos. E aí eles
Pra mim, me parece aquela coisa que a empresa se colocou numa própria armadilha sem perceber, porque a Marvel tá trabalhando ativamente no roteiro do que vai ser o filme dos X-Men. A Marvel tá trabalhando no filme do Quarteto Fantástico. E aí ela permite que este filme atual que saiu, que vai ser um estrondo, recorde de faturamento, talvez maior bilheteria do ano, faça com que as pessoas saiam falando, nossa, realmente, o Quarteto Fantástico da Fox foi muito bom. E aí, tipo, a comparação me deixou muito assustado, assim, do tipo, gente, como é que a Disney permitiu ter uma homenagem tão clara a uma era, sendo que ela vai retomar essa era, né? Ela vai retomar dos filmes do Quarteto, dos X-Men, e aí a memória de comparação das pessoas vai estar muito fresca. Mas eu acho que é justamente o contrário. Eu acho que é o objetivo específico da Disney reforçar não a memória afetiva daqueles filmes, mas sim a marca X-Men, a marca Quarteto Fantástico, para que as pessoas queiram ver os próximos filmes, mesmo que eles sejam uma bosta, mesmo que depois eles considerem que fracassaram, mas pelo menos eles foram assistir e gerou essa vontade inicial. Até nas novas gerações, que a gente já sabe que tem esse efeito de criar nostalgia por aquilo que não se viveu. Então, só de ouvir falar do filme da Elektra, do filme do X-Men dos anos 2000, a molecada que nasceu de 2005 pra frente vai chegar no novo filme dos X-Men com essa lembrança manipulada de que esses filmes eram bons, eram legais e que essas marcas valem a pena ser consumidas. No fim, é aquela sensação mesmo de eu sair da sala de cinema e literalmente o único momento que eu fiquei genuinamente falando, nossa, realmente foi os filmes da Fox foram uma parte da minha vida, né? Quando começou a sair X-Men eu tinha 10 anos, né? Então eu cresci vendo. Foi literalmente na cena pós-crédito em que tem ali aquela amostra de cenas dos bastidores, que aí é uma nostalgia carinhosa, assim. E aí eu fiquei meio, nossa, realmente, né? Me acompanhou boa parte da vida, assim. Porque de sensação final, e aqui sendo muito específico, eu não vou lembrar desse filme daqui a um mês. Sinceramente, hoje eu já lembro de muita pouca coisa, assim, dele, objetivamente, né, de tipo, essa cena em específico, esse momento em específico, e eu tenho certeza que daqui a um mês eu vou estar, tipo, me esforçando pra lembrar. Eu vou lembrar da sensação geral, eu vou lembrar do enredo que cabe em um parágrafo, mas falar, nossa, este momento específico da narrativa foi incrível, eu fiquei emocionado. Hoje, passado 2 semanas, eu já não tenho nada positivo pra falar, sabe? Sei. Mas acho que isso acaba sendo o destino da grande maioria dos filmes de super-herói, infelizmente. Sim. Mas, pelo menos, uma das coisas que estava mais me incomodando ao longo da campanha de marketing desse filme era o homoerotismo entre o Wolverine e o Deadpool, ao ponto de dizer que se não tiver uma cena do Deadpool e do Wolverine transando louca e fortemente, eu vou ficar muito frustrado e vou sair do filme tacando fogo em tudo. E tivemos uma cena de sexo, não explícita, não era sexo de verdade, mas era sexo. Eles estavam transando, estavam fudendo violentamente, mais violenta do que fudendo, mas fudendo violentamente naquele carro, com certeza. Sim. Com certeza. Mais alguma coisa que eu gostaria de adicionar sobre Deadpool e Wolverine? Acho que não. Acho que a única coisa que eu quero é... sei lá, podem deixar o personagem morrer e tá tudo certo, sabe? Bom, vamos cruzar os dedos então. Isso foi Deadpool e Wolverine. Bom, Neto, aproveitando que a gente descascou o filme do Deadpool, acho que é bem adequado a gente aproveitar para falar um pouquinho sobre o gênero que dominou e, segundo algumas pessoas, destruiu a cultura cinematográfica na última década. Qual que vai ser o futuro dos filmes de super-herói daqui pra frente? Considerando tudo que aconteceu recentemente, de mudanças de planos do MCU, que ia ter alguns filmes, mas por questões criminais de um dos atores envolvidos, todos os planos foram refeitos. Alguns filmes que foram anunciados há muito tempo, como o filme do Blade, que foram enterrados e não vão mais sair.
filmes que dos últimos anos estão fracassando constantemente em trazer, nem pensando na mesma quantidade de pessoas de antes da pandemia, mas simplesmente se pagar. É um gênero que parecia uma mina de ouro e que tá claramente se deteriorando e caindo no esquecimento. O que você acha que vai ser desse gênero daqui pra frente, pensando na questão do mercado cinematográfico, mas também nas histórias que são possíveis de se contar nesse universo? Olha, eu sinceramente, durante muito tempo eu achei que haveria algum futuro no sentido de contar outras histórias, porque quadrinhos de super-heróis estão aí há anos e eles sempre se reinventam, mudando o modo como eles apresentam as narrativas, né? Você tem o gibizinho mensal, que é o arroz com feijão, mas você tem ali outros modelos de história, outros formatos de história, você tem outras linhas narrativas nos quadrinhos, e eu imaginei que a única maneira do MCU e de filmes de heróis, né, também o DC Universe, se salvar era, vai ter o filme normal de aventurinha, mas eles vão ter a liberdade de contar outros tipos de narrativa. Um filme de comédia, um filme de terror, um filme, sabe? Diversificar as opções. Mas, como os próprios filmes de super-herói não educaram o seu público a consumir outro formato, eu imagino que a gente vai seguir na mesma linha que é a roda tradicional do cinema, de aos poucos ir perdendo a relevância, assim como nos anos 80 e 90 a gente tinha os blockbusters, filmes de tiro e, né, aquele exaltação militar e policial, e isso foi perdendo a força, foi arrecadando cada vez menos, e com menos arrecadação, menos incentivo, até ser uma produção bastante insípida, assim. Sim, eu lembro claramente nos anos 2000 como os filmes baseados em livros, a partir do sucesso do Senhor dos Anéis, de Harry Potter, virou uma febre também. Então todas as franquias de trilogias de livros estavam sendo adaptadas e foi um desastre atrás do outro. Foi mais efêmero ainda. Inclusive, eu concordo bastante com você. A minha expectativa era que a gente ia ter uma variedade de histórias sendo contadas, aproveitando as propriedades intelectuais do contexto dos super-heróis, mas para contar gêneros diferentes de histórias. E acho que as tentativas que mais tiveram sucesso nos últimos anos foram nesse espírito. Por exemplo, o filme do Coringa, apesar de eu considerar um filme não muito bom, ele é muito competente em contar aquele tipo de história, aquele tipo de filme, né? Aquele tipo de gênero que é reminiscente de filmes de Scorsese dos anos 70 e 80, mas que trouxe muita gente pro cinema e teve um impacto cultural bem forte na época. O próprio filme, agora o próximo Coringa, que vai ser um musical. Eu tô animadaço pra assistir esse filme. Acho que é o único filme de super-herói que eu tenho qualquer intenção de assistir nos próximos anos, porque tá apresentando uma coisa diferente, tem um potencial de ser uma coisa interessante. Mas é o que você falou, o incentivo de agradar o maior público possível não permite uma diversificação desse estilo, pelo menos por enquanto. Acho que o navio tem que afundar ainda mais, eles têm que ter mais alguns fracassos para começar a apostar em alguma coisa nesse estilo. A gente não pode nunca esquecer que a gente tá falando da indústria do cinema, né? Parou a arrecadação, é como qualquer empresa, qualquer indústria, eles não têm coração, eles só vão parar de produzir e tentar migrar para a próxima grande onda. E aí a Disney, que é, né, esse conglomerado, esse império do mal, vai falar: gente, eu sinto muito, Marvel, seus filmes estão cada vez pior, vamos reduzir, como eles já vem reduzindo a quantidade de filmes anuais, quantidade de filmes e séries, porque o investimento não se paga, né? Para cada sucesso do Deadpool, você tem 2, 3 filmes que flopam e não se pagam, você tem 2, 3 séries que vão muito mal nos streamings,
e eles não conseguem fazer com que o público consuma. Porque fica cada vez mais exigente, porque você tem que ter consumido 500 mil outros produtos para estar contextualizado para assistir esse novo. Talvez você até tenha interesse, você tenha familiaridade com aquele personagem que está sendo explorado, mas esse personagem está acompanhado de outros 15 que você não faz ideia de quem sejam. E aí a gente cai no problema, e isso acho até legal de ser fiel ao material de origem, que é o problema que os quadrinhos têm. Eu nunca consegui começar a ler quadrinho de super-herói por esse exato motivo. Enquanto que mangás que dominaram minha adolescência tinham um começo muito específico, que era o primeiro capítulo. Super-heróis, você começava a ler a partir da edição 500 das tiragens que começou nos anos 80, e você tem que ter todo um contexto. É muito difícil, muito mais rebuscado de você entrar. E hoje em dia os filmes estão sofrendo disso pelo acúmulo de materiais, porque a própria Disney perdeu muito a mão. Ela começou a lançar 500 mil séries, até na estratégia dela do Disney Plus de trazer gente pro streaming, que se mostrou muito equivocada. Agora a gente tá vendo todas as empresas de streaming reduzindo o investimento e aumentando o valor da subscrição também. E tem o terceiro fator, que é que as obras que estão sendo criadas são muito ruins. A qualidade caiu muito. Mesmo, claro que os primeiros filmes de super-heróis lá no começo, o filme do Thor, o filme do Capitão América, não era uma maravilha, era uma nota 6 no máximo. Mas hoje em dia a gente não tem mais a empolgação que a gente tinha lá no começo de ver aquelas referências, de ver aqueles personagens com olhos mais frescos, do potencial que aquilo podia trazer. Agora, além da qualidade não ser lá muito boa, a gente tá exausto desse tipo de história. A bolha do cinema, né, comenta bastante sobre como a gente tá naquela eterna discussão, né? O cinema vai acabar, as pessoas não vão mais ao cinema. Porque cada vez mais o ir ao cinema, ele demanda uma energia e um valor monetário muito alto do espectador. Então as pessoas só estão indo em filmes que elas sabem que elas vão gostar, né? E o cinema dos últimos anos, aí, dos últimos 20 anos, e aí especificamente filmes de heróis, não ensinaram o público a ver filmes menores, não ensinaram o público a ver filmes com possibilidades narrativas diferentes. E agora é aquilo, a cobra tá mordendo o próprio rabo, porque você não educou o seu público, que você poderia contar outras histórias. A demanda desse público é cada vez maior para filmes espetáculos, né? Que a pessoa sinta que ela tá pagando e tá sendo devolvido para ela o valor que ela colocou naquele filme. E então essa bolha, ela vai cada vez mais custar mais caro para fazer o filme, para ele ter uma arrecadação que se pague, e aí essa roda não para de girar, e em algum momento essa bolha explode. O hype é insustentável, o hype eterno. Você chega a um ponto em que você vai ter que cair, você vai ter que descer. E a queda, quanto mais demora para você entender isso, mais dolorosa vai ser. E a gente já tá no fim desse ciclo, que é quando as empresas estão tentando pegar a galera pela nostalgia, né? Seja com tentativas como Deadpool, que fala, não, gente, olha esses filmes que vocês cresceram vendo como é incrível, seja diminuindo cada vez mais a nostalgia e chamando atores que até 4, 5 anos atrás estavam nos filmes e falando que é a grande coisa, a grande revelação. Né? E aí falando especificamente do Robert Downey Jr., que foi chamado para fazer o Dr. Doom, que tem algumas questões, obviamente, com a escolha do cast, mas eu acho muito sintomático que eles não fizeram essa revelação no filme, sabe? Do tipo, ser uma surpresa no filme. Não, eles precisam colocar no maior palco que eles tiverem, fazendo um grande anúncio, gerando um hype, gerando uma discussão, porque eles sabem que se fosse apenas o filme, talvez eles não conseguissem se pagar, né? Eles precisam que essa demanda já tenha sido criada antes. Claro, tem o poder dos astros para trazer público, sempre foi usado em Hollywood, mas é muito evidente como filme de herói não se basta por si só, nunca se bastou por si só. Até nesse movimento que foi revolucionário na época,
mas que hoje em dia se mostra muito falho, ele aponta sempre pra fora, é sempre o evento. Você não vai assistir o filme porque você quer assistir o filme e acompanhar aquela história. Você vai lá porque você quer ter o que conversar com seus amigos. Você está lá pelo evento social global que são aqueles filmes. E a partir do momento que você já não consegue angariar essa empolgação, os filmes por si só, por melhores que eles sejam, que já não são, não vão conseguir manter não vão conseguir atrair mais gente. No fim, eles estão precisando antecipar a nostalgia, e não bastando antecipar a nostalgia, eles precisam anunciar essa nostalgia, né? Isso pra mim é extremamente sintomático de que talvez o risco não esteja mais valendo a recompensa e eles vão aos pouquinhos enxugando, sabe? Também como... Não é novo, desde o filme do Homem-Aranha, acho que até um pouquinho antes, a gente já tá... as empresas de filme já estão ordenhando a vaca da nostalgia até ela ficar seca. E a revelação do Robert Downey Jr., até esse filme do Deadpool, são as últimas gotas de leite, de dinheiro que eles conseguem arrancar. E mesmo essa revelação não teve o impacto que teria, talvez, 2 anos atrás. Sim. Porque as pessoas veem que isso é claramente um truque desesperado da Marvel tentar atrair gente pra ver o filme delas. Talvez a queda já esteja mais íngreme do que a gente imaginava. E é aquilo, né? Acionista sempre joga o valor previsto 3 vezes o valor real, né? Nunca é um valor que eles falam assim, não, isso aqui é condizente. Não, é sempre... Tem que ser 2, 3 vezes maior do que o projetado. Pra tá valendo eu estar investindo meu dinheiro aqui, ele tem que fazer mais dinheiro do que Bitcoin. Porque senão eu estaria investindo em Bitcoin. E aí a gente entra no lenga-lenga, na lacração de que o capitalismo é o culpado de tudo, porque nesse caso é o culpado de tudo. Mas falaremos sobre a Warner Bros. Em um episódio futuro. Ah, Deus do céu, ansioso pra falar mal deles. Mais algum ponto sobre filmes de herói, Neto? Não, apenas que eu tô cansado. Apenas que morram. Eu sou um leitor massivo de quadrinhos desde muito pequeno, mas eu sinto que já não tem as histórias que me fazem gostar de quadrinhos, sabe? No cinema. Então, é meio triste no fim das contas. Então é isso. Encerramos aqui mais um Isso é Tudo Narrativa. Falamos sobre esportes, falamos sobre sofrimentos com filmes de herói. E você pode opinar sobre esses pontos também nos enviando e-mail para issoetudonarrativa@gmail.com. issoetudonarrativa@gmail.com, sem o acento, pelo amor de Deus, estamos em 2024, não tem acento em e-mail. E você também pode nos seguir, mandar mensagens nas redes sociais. Quais são as suas redes sociais, Neto? Vocês podem me encontrar no Twitter, no @joneto. Então é bem fácil, é bem tranquilo de achar, é só Neto com 2 T's, tá? E também no meu canal do YouTube, no meu Páginas, onde eu vou falar especificamente de livros, quadrinhos e mangás. E aí a ideia é toda semana ter algum review de alguma obra, me debruçando sobre ela, mas é uma experiência mais sozinho, né? Então só aqui você tem eu dialogando com alguém. Será que tem mesmo ou sou só apenas uma voz na sua cabeça que você consegue fazer ventriloquismo? Fica aí o mistério. Um dos dois tá fazendo uma segunda voz, né? Mas para você comprovar que não sou apenas uma voz na cabeça do Neto, me siga no Twitter em @Hreter, HRTER, e pedindo muito encarecidamente para você compartilhar esse programa. Se você ouviu até aqui é porque você gostou das nossas vozes, achar nosso papo minimamente suportável. Então, compartilhe, transmita a voz do Estudo Narrativa para outras pessoas que gostam e apreciem histórias tanto quanto nós, para que a gente possa continuar fazendo esse programa com o objetivo que é trazer mais gente para participar dessa conversa. Quem sabe a gente faz mais pessoas odiarem filmes de heróis. Isso, acho que não tá precisando de muita ajuda. Mas é isso. Uma ótima semana para todos e até semana que vem. Tchau, tchau.